Israel Celestial. A viagem no ônibus do Espírito. Essa noite tive um dos sonhos mais maravilhosos e impressionantes da minha vida. Eu estava na casa da minha sogra e havíamos combinado de sair para um passeio em família. Curiosamente, eu não estava no carro que uso hoje, mas sim em um carro antigo, aquele mesmo que tive em 2011 e que perdi em um acidente anos atrás. Ao entrar no veículo, senti algo estranho. O freio começou a falhar. Ele não segurava de jeito nenhum. Então, com cuidado, manobrei o carro e o deixei estacionado de lado, de forma que não precisasse mais usar o freio para mantê-lo parado. Enquanto todos se preparavam para entrar, algo sobrenatural aconteceu. Fui transportado misteriosamente para outro lugar. Quando dei por mim, já não estava no carro. Estava dentro de um ônibus futurista, longo e muito bonito, com janelas amplas que deixavam a paisagem lá fora ainda mais deslumbrante. Pela janela, vi um cenário de tirar o fôlego. Uma plantação verdejante se estendia até onde a vista alcançava. Parecia uma plantação de uvas, mas ainda no início de seu crescimento, como se a terra estivesse sendo preparada para uma grande colheita. O meu coração se encheu de alegria ao lembrar de João 15:5. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Era como se o Espírito estivesse me mostrando que aquela vinha representava a obra de Deus crescendo e frutificando na terra. Dentro do ônibus, a cena era tranquila e harmoniosa. Ao meu lado estava minha esposa, sentada no lugar do carona. Curiosamente, na frente dela havia um volante como se ela pudesse dirigir, mas o verdadeiro controle do ônibus não estava ali. Atrás de nós estava a minha filha, e mais atrás ainda, meu sogro e minha sogra. Outras pessoas viajavam conosco, mas o ônibus não estava cheio. Havia espaço para mais passageiros, como se fosse uma jornada coletiva, aberta para quem desejasse embarcar. De repente, ao olhar pela janela, percebi algo extraordinário. Estávamos em Israel. Reconheci o lugar imediatamente e meu coração se alegrou, lembrando das palavras do salmista. Salmo 122:6. Orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Minha esposa então comentou que um amigo dela, que era pastor, já havia ido morar naquela cidade, mas sofreu muita perseguição e teve que ir embora. Senti um peso no coração, pois percebi como o evangelho ainda é motivo de oposição em muitos lugares. Foi então que pedi à minha esposa para assumir a direção do ônibus, pois eu queria conduzir. Ela sorriu e disse: "Você pode pegar o volante da frente, porque o motorista de verdade está lá." Levantei-me e fui até a frente do ônibus. Para minha surpresa, encontrei o motorista. Um homem magro com menos de 40 anos, olhar sereno e cheio de vida. Ao lado dele, estava uma jovem oriental de pele branca, cabelos negros e longos, usando uma veste branca simples, porém muito bela. De repente, diante dos nossos olhos, ela desapareceu do ônibus e se transportou para fora. Todos viram, e o ambiente ficou em silêncio, tomado de reverência. Olhei então pela grande janela da frente e fiquei maravilhado. Diante de nós estava uma cidade como nunca vi antes, futurista, brilhante, viva. Os prédios eram como criaturas viventes, movendo-se de um lado para o outro, mudando de posição como se dançassem. Lembrando-me de Ezequiel 1:20. Para onde o Espírito queria ir, iam. Para onde o Espírito os impelia, iam. E as rodas se elevavam juntamente com eles, porque o espírito dos seres viventes estava nas rodas. Era como se toda a cidade estivesse em sintonia com o Espírito de Deus. De repente, uma enorme tela apareceu à nossa frente como um painel flutuante. Nela surgiu a imagem de uma mulher com cerca de 40 anos, que falava conosco de forma clara e serena. Ela não caminhava, mas se movia pelo ar, como se flutuasse. Sua presença era calma, e suas palavras penetraram profundamente em meu coração. Vocês estão vendo essas coisas? São obras do Espírito Santo.
Vocês não sabiam que o Espírito pode criar e manipular as coisas? Quando ela disse isso, senti uma profunda convicção, lembrando-me de 1 Coríntios 2, 9 e 10. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. A cidade inteira brilhava com cores que nunca vi na terra, e tudo pulsava como se estivesse vivo. Eu sabia com absoluta certeza que estava em Israel, mas não no Israel natural, e sim em uma visão profética, uma Jerusalém transformada, como uma amostra daquilo que está por vir. A sensação era de que Deus estava me mostrando um vislumbre do que diz em Apocalipse 21, 2. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. O Espírito Santo parecia me convidar a confiar, a mergulhar mais fundo nessa jornada, a entender que o reino de Deus é vivo, dinâmico, e que a sua obra não está limitada ao que vemos hoje. Interpretação profética do sonho. O sonho que você teve não foi apenas uma experiência onírica, mas um chamado espiritual repleto de símbolos que apontam para o agir de Deus em sua vida e no mundo. Vamos destrinchar cada elemento. O carro antigo, o passado que precisa ser deixado. O carro que eu perdi em um acidente simboliza ciclos passados da sua vida, experiências antigas, maneiras de agir e até feridas que já foram superadas. O fato de o freio falhar representa que o tempo daquele ciclo terminou. Não há mais como pará-lo ou permanecer nele. Você o estaciona de lado de forma que não precise usar o freio, ou seja, você decide conscientemente não voltar para o passado. Filipenses 3, 13 e 14. Esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O ônibus futurista. A nova jornada no espírito. De repente, não está mais no carro, mas em um ônibus longo, bonito e futurista. O ônibus representa o mover coletivo do Espírito Santo. Um transporte preparado por Deus para levar não apenas você, mas sua família e outros que aceitarem embarcar, para novos níveis espirituais. O fato de ser futurista indica que o que Deus está fazendo é novo, além da sua imaginação. Isaías 43, 19. Eis que faço uma coisa nova, agora está saindo à luz. Porventura não o percebeis? As plantações de uvas, o chamado para frutificar. As plantações que se estendem até onde a vista alcança, simbolizam a vinha do Senhor. Elas ainda estão em crescimento, mostrando que Deus está preparando uma grande colheita espiritual, e você faz parte dela. João 15, 16. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Minha família no ônibus, unidade e propósito. Minha esposa, filha, sogros e outras pessoas estavam dentro do ônibus. Isso mostra que o chamado não é só para você, mas para a sua casa, e para um grupo de pessoas que caminham com você. Josué 24, 15. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O motorista, Jesus, o verdadeiro condutor. Você vai até a frente e encontra o motorista, um homem jovem, magro, sereno. Essa figura representa Jesus ou o próprio Espírito Santo, que conduz o veículo da sua vida e garante que você chegará ao destino. Salmo 23, 3. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. A jovem de vestes brancas, pureza e revelação. A jovem oriental com vestes brancas que desaparece do ônibus representa a revelação espiritual que vem do Espírito Santo. Ela simboliza pureza, santidade e a presença celestial. O fato de ela desaparecer diante de todos mostra que Deus está revelando coisas sobrenaturais diante de vocês, algo que não pode ser explicado pela lógica natural. Apocalipse 19, 8. Foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente.
a cidade viva e futurista, o reino de Deus manifesto. A cidade onde os prédios se movem é um símbolo poderoso do reino de Deus, que não é estático, mas vivo, dinâmico, em constante movimento. Ela é um vislumbre da Nova Jerusalém, descrita em Apocalipse, um lugar onde tudo pulsa com a glória de Deus. Apocalipse 21:2. E eu, João, vi a santa cidade, a Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu. Os prédios se movendo mostram que a estrutura do reino é flexível, moldada pelo Espírito, e não pelas tradições humanas. A mulher na tela, a voz profética. A mulher que aparece flutuando e fala que aquilo tudo é obra do Espírito Santo, representa a voz profética de Deus, trazendo entendimento e ensino para você. Ela confirma que tudo o que você está vendo é espiritual, não imaginário. João 16:13. Quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Uma mensagem profética. O sonho inteiro é um convite de Deus para você e sua família embarcarem em uma nova fase de crescimento espiritual. Deus está te chamando para confiar mais no mover do Espírito, para não se prender ao passado e para participar da grande colheita que Ele está preparando no mundo. Abacuque 1:5. Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que vós não crereis, quando vos for contada. Este sonho foi um chamado à esperança e à confiança. O carro antigo representava o passado e as limitações que não podiam mais me segurar. O ônibus futurista era o veículo da nova jornada no Espírito, conduzido por Jesus, o verdadeiro motorista. A cidade viva e brilhante era um vislumbre do reino vindouro. E as plantações de uvas me lembravam que ainda estamos no tempo de preparar o campo para a grande colheita espiritual. Esse sonho me levou a compreender que Deus está nos chamando para uma visão maior do seu reino, para viver no Espírito e não nos apegarmos às coisas antigas. Isaías 43:19. Eis que faço uma coisa nova. Agora está saindo a luz. Porventura não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo.